Eu queria falar um pouquinho de umas curiosidades, coisa bem breve, na verdade, alguns dados bem recentes que mostram que a prevalência de interações medicamentosas, ela tem uma variabilidade muito grande. E depende muito do tipo de paciente que a gente está avaliando, né? Então, a gente sabe que pacientes mais críticos e que têm condições que acrescem fatores de risco para as interações acontecerem, eles têm uma prevalência muito maior. Mas esses dois estudos, esse estudo que traz esses dois dados diferentes, mostram uma coisa que é muito importante, que no início, eu acho que agora já mudou um pouco isso, a gente fazia muita avaliação da interação medicamentosa, apenas uma conferência das interações que estavam aparecendo nos programas, nas bases de dados, enfim, e fazia esse levantamento, né, de quantas interações estão ocorrendo, e isso é o que traz no primeiro item ali, que fala que a prevalência pode variar de 1,2% a 64%, no segundo item, que a prevalência pode variar de 33% a 67% dos pacientes internados, tanto em leitos de medicina interna quanto terapia intensiva, né? Nesse caso, esse estudo mostrou só as interações levantadas, né? Enfim. E interações confirmadas mesmo, que realmente aconteceram com o paciente, essa prevalência muda, então ela vai de 1,2% a 64%. E isso é um dado interessante, porque mostra que é necessário, sim, olhar para as interações e avaliar se elas realmente têm potencial e vão acontecer e estão acontecendo com o doente, né? Uma outra coisa que é muito importante, antes da gente começar a falar de interações medicamentosas, é a respeito dos fatores de risco relacionados a gente aumentar as chances de uma interação acontecer. Né, alguns deles são bastante óbvios, mas enfim, não custa lembrar, então, que múltiplas terapias, né, a polifarmácia, múltiplos prescritores, em que acabam prescrevendo coisas que por vezes um ou outro não sabe, e aí a gente acaba tendo interações acontecendo ali. Os fatores cognitivos do paciente, a idade avançada, porque a gente vai ver que as questões de fisiologia também interferem nas interações medicamentosas, e fatores relacionados, então, a fármacos prescritos, enfim, as suas individualidades. Bom, vamos partir, então, para teoria e prática. Quando a gente fala de interação, a gente fala que existem ações recíprocas entre os medicamentos, entre os componentes ativos, né? Então, essa interação, na verdade, a gente tem muitas vezes o olhar de que as interações são coisas ruins, mas não. Por vezes elas são boas, elas são benéficas, a gente quer que essa interação aconteça. A gente vai ver isso muito nas interações farmacodinâmicas. E isso acontece quando a gente quer melhorar a efetividade e eficácia do medicamento, ou reduzir alguns eventos adversos relacionados, enfim, ao próprio medicamento. E, obviamente, as interações, então, que são desfavoráveis dentro de um regime terapêutico, enfim, elas vão acontecer, a gente vai avaliar o possível manejo para isso. E lembrando também que existem interações que têm pouco significado clínico, né? Então, a gente avalia o paciente, avalia o doente, avalia a interação e vê que essa interação não tem significado clínico importante para a gente fazer alguma intervenção. E aí, eu queria trazer um exemplo para vocês de uma coisa muito importante, porque quando a gente faz a avaliação de uma interação medicamentosa, a gente, por vezes, quer realmente que exista esse sinergismo, que foi aquela questão das interações benéficas, né? E uma vez aconteceu um caso que foi engraçado, porque uma revista, né, de farmácia publicou um artigo feito por profissionais farmacêuticos que fizeram um levantamento das interações medicamentosas que aconteciam dentro de um hospital, que era um hospital voltado para a área cardiológica. E aí, dentro da listagem que eles fizeram, estava a enoxaparina com a varfarina. E nesse artigo, eles só levantaram as interações e depois fizeram uma conclusão muito simples, dizendo que era importante que o farmacêutico avaliasse, porque as interações traziam risco para os doentes e etc. Mas, aí entra aquela questão da gente fazer uma avaliação criteriosa do que a gente está
enxergando na nossa frente e qual é a referência disso para o nosso doente, né, para o nosso paciente. Então, por exemplo, muitos de vocês sabem, se não todos, né, que a varfarina tem uma meia-vida longa, e para a gente atingir o alvo terapêutico dela, que geralmente vai acontecer, por causa da sua meia-vida longa, ele vai acontecer em torno de 3 a 4 dias, por vezes até 7 dias, dependendo de alguns fatores individuais do doente. E a gente não pode esperar esse tempo, né, para o RNI, para a gente atingir o RNI-alvo. Portanto, a gente faz uso de uma segunda tecnologia, de um segundo medicamento, que é a enoxaparina, e que tem uma interação medicamentosa descrita, mas isso é requerido, né, para que a gente mantenha o paciente seguro durante essa introdução de terapia com a varfarina. Então, é muito importante que a gente faça avaliação criteriosa do que está se passando, o que é essa interação, e para aquele doente, o que significa aquela interação, né? Não posso simplesmente publicar que existem interações XY e que elas são perigosas para o paciente. Tá? E aí, falando um pouco das interações, a gente tem alguns tipos de interação. Existe muita variabilidade na literatura de como classificar os tipos de interações medicamentosas. Eu fiz um resumo aqui, né? Porque o que nos interessa e que nós vamos abordar hoje são as interações fármaco-fármaco. E lembrando que fármaco-fármaco entra fitoterápico, que eu acho que é uma grande problemática das nossas avaliações hoje em hospital, é ter a conciliação de fitoterápicos, ou então descrito dentro dos prontuários dos pacientes o uso de fitoterápicos. E por que eu digo isso? Porque eu tive 2 casos que foram bem impactantes com relação ao uso de fitoterápicos. Os dois, ambos usavam anticoagulantes orais, no caso a varfarina, e haviam feito uso de ginkgo em casa, né? Esses doentes ingressaram na emergência com sintomas hemorrágicos, e um deles, inclusive, evoluiu para uma hemorragia subaracnoide por causa dessa interação entre, então, o fitoterápico e os anticoagulantes orais. Então, eu acho que os fitoterápicos é um grande desafio, assim, para a gente ter um olhar e uma abordagem e uma documentação melhor e uma intervenção melhor sobre os pacientes, né? Depois a gente tem também o fármaco e outras substâncias, desde plantas medicinais, alimentos e materiais, que isso aqui também dá um papo longo, aí dá para uma outra aula para a gente conversar, principalmente quando a gente fala de alimentos, e tem saído bastante coisa na literatura a respeito disso. Mas eu só queria deixar registrado aqui uma situação que eu acho que é bem interessante, que é o uso da fenitoína, né? Quando a gente usa, então, a fenitoína via sonda enteral, por exemplo, que a gente tem a interação com o próprio material da sonda, a absorção da fenitoína, e tem a questão da interação com os aminoácidos, proteínas da dieta enteral, né? Então, reduzindo a disponibilidade, a biodisponibilidade, e exigindo um ajuste de dose. E eu muito ouvi disso, por que eu só estou comentando essa questão da fenitoína? Porque eu muito ouvi que a melhor intervenção a ser feita é trocar a fenitoína via oral, no caso, administrada por via sonda, pela administração endovenosa. E aí a gente para e pensa se realmente essa é a intervenção correta a ser feita, né? Vamos lá, não existe correto, certo e errado, existe o que o teu doente precisa, né? O que vai ser melhor para ele. Então, por exemplo, se eu tenho um doente que vai de alta hospitalar com uma sonda enteral, vai fazer uso disso, como é que vai funcionar esse home care desse paciente? Ele vai usar a fenitoína intravenosa? A gente sabe que a fenitoína intravenosa, ela tem questões relacionadas à sua administração, que tornam riscos maiores de outros eventos adversos, e pronto, e existe opções de como aumentar a dose, então, desse fármaco, ou então fazer as pausas por sonda, que é uma coisa mais difícil de se fazer, mas, enfim, é uma reflexão que tem que ser feita, tá? Depois a gente tem fármaco com genes e fármaco com doenças. Eu trouxe bem pouquinho disso aqui para a gente discutir depois, mais à frente, porque são 2 assuntos bem interessantes e coisas que têm sido estudados cada vez mais
a interferência, então, de polimorfismos genéticos na interação medicamentosa, e da própria doença do doente, enfim. Eu estou falando doente porque aqui em Portugal não se chama paciente, se chama doente, então dá uma mistura, assim, já de português. Da interferência dessa doença, então, para o nosso paciente. E a questão dos fármacos com os exames laboratoriais.